Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos apresentar 16 perguntas de conhecimentos gerais, e no final uma pergunta bônus. Vamos lá! Desafie sua mente e quitte-se agora. Inscreva-se, ative o sininho e curta nosso vídeo. Vamos lá, gente sábia! Vamos para a primeira pergunta. Em que ano a famosa boneca Barbie foi lançada? Foi A. 1959, B. 1969, ou C. 1979. Pense um pouco antes de responder. Se você escolheu a letra A, acertou. A primeira Barbie foi lançada em 1959 pela empresa americana de brinquedos, Mattel. Desde então, a Barbie se tornou um ícone da cultura pop e um dos brinquedos mais populares de todos os tempos. Pergunta 2. Quais são os países que fazem parte do NAFTA? Tratado Norte-Americano de Comércio Livre. Resposta A. Canadá, Estados Unidos e México. Resposta B. Chile, Argentina e Uruguai. Resposta C. Brasil, Peru e Colômbia. Tempo para pensar. Resposta certa: A. Canadá, Estados Unidos e México. O NAFTA é um acordo comercial entre 3 países da América do Norte: Canadá, Estados Unidos e México. Ele entrou em vigor em 1994 e tem como objetivo eliminar as barreiras comerciais entre esses países, incentivando o comércio e investimentos entre eles. Pergunta 3. Quais desses países são conhecidos como País do Sol Nascente? Resposta A. China. Resposta B. Japão. Resposta C. Índia. Tempo para pensar. Resposta correta: Japão. O Japão é conhecido como País do Sol Nascente em referência à sua localização geográfica no leste da Ásia, onde o Sol parece ter nascido primeiro em comparação com outros países da região. Essa designação cultural se originou na China, onde os antigos observavam a direção do leste como a direção do nascer do Sol. Quando os chineses viram pela primeira vez o leste do continente asiático, eles chamaram o Japão de Japão, que significa origem do Sol, e, posteriormente, o país passou a ser referido como País do Sol Nascente. Desde então, essa expressão tornou-se um símbolo icônico do Japão e é usada para descrever a cultura e a identidade únicas do país. Pergunta 4. Qual foi a causa oficial da morte de Elvis Presley? Resposta A. Overdose de drogas. Resposta B. Ataque cardíaco. Resposta C. Câncer. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B. Elvis Presley, o rei do rock and roll, morreu em sua casa em Graceland, em Memphis, Tennessee, em 16 de agosto de 1977. Seu falecimento chocou o mundo e seus fãs ainda o homenageiam todos os anos em Memphis, onde sua casa foi transformada em um museu. Elvis foi um dos artistas mais icônicos do século XX, e sua música e legado continuam a inspirar gerações de músicos até hoje. Pergunta 5. Qual é a diferença entre absolver e absorver? Resposta: absolver significa perdoar, enquanto absorver significa sorver ou incorporar algo. Resposta B: absolver significa incorporar algo, enquanto absorver significa perdoar. Resposta C: absolver e absorver são sinônimos e podem ser usados indistintamente. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A.
Absolver significa perdoar ou inocentar alguém de culpa ou responsabilidade, enquanto absorver significa sorver ou incorporar algo, como um líquido sendo absorvido por uma esponja. Desafie sua mente e quite-se agora. Inscreva-se, ative o sininho e curta nosso vídeo. Vamos lá, gente sábia. Pergunta 6. Em que país se situa a Torre Eiffel? Resposta A. Alemanha. Resposta B. França. Resposta C. Itália. Tempo para pensar. Resposta certa: França. A Torre Eiffel está situada na França, mais especificamente em Paris. É um dos símbolos mais icônicos do país e uma das atrações turísticas mais populares do mundo. Pergunta 7. Quem foi o presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial? Resposta A. Franklin D. Roosevelt. Resposta B. Dwight D. Eisenhower. Resposta C. Harry S. Truman. Tempo para pensar. Resposta certa: Franklin D. Roosevelt. Durante a Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt foi o presidente dos Estados Unidos que liderou o país até sua morte em 1945. Sua liderança e visão foram fundamentais para a vitória dos aliados e a conquista da liberdade. Hoje, ele é lembrado como uma figura histórica e um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da história. Pergunta 8. Qual é a origem da palavra cafuné? Resposta A. Indígena. Resposta B. Africana. Resposta C. Europeia. Tempo para pensar. Resposta certa: africana. Cafuné é uma palavra de origem africana usada no Brasil para descrever o ato de fazer carinho na cabeça de alguém. Pergunta 9. De acordo com a Bíblia, qual foi o profeta escolhido por Deus para guiar os israelitas fora do Egito e levá-los à liberdade? Resposta A. Samuel. Resposta B. Ezequiel. Resposta C. Moisés. Tempo para pensar. Resposta correta: Moisés. Moisés era um bebê hebreu que, por ordem do faraó, deveria ser morto junto com outros bebês. Porém, sua mãe conseguiu colocá-lo em um cesto e colocá-lo no rio. A filha do faraó encontrou o bebê e decidiu adotá-lo, criando-o como um príncipe egípcio. Mais tarde, Moisés descobriu suas raízes hebraicas e, com a ajuda de Deus, liderou a libertação dos hebreus do Egito. Pergunta 10. Qual o nome dado a um grupo de camelos que viajam juntos pelo deserto? Resposta A. Manada. Resposta B. Tropa. Resposta C. Cáfila. Tempo para pensar. Resposta certa: cáfila. A palavra cáfila tem origem árabe e significa grupo de viajantes que se deslocam juntos, geralmente carregando mercadorias ou pessoas. Já a palavra manada é usada para descrever um grupo de animais, como bois, elefantes ou cavalos, que se movem juntos em busca de alimento ou água. Mas o termo tropa é mais comumente usado para se referir a um grupo de soldados ou forças militares que se movem juntos em uma missão ou operação. Embora também possa ser usado para se referir a um grupo de animais, como em tropa de macacos, por exemplo. Desafie sua mente e quite-se agora. Inscreva-se, ative o sininho e curta nosso vídeo. Vamos lá, gente sábia. Pergunta 11. Qual o nome do gladiador que liderou uma revolta de escravos contra o Império Romano? Resposta A. Spartacus.
Resposta B, Maximus. Resposta C, Commodus. Tempo para pensar. Resposta certa, Spartacus. Ele era um soldado trácio que se tornou escravo e liderou uma rebelião histórica contra o poder romano. A história de Spartacus foi adaptada para o cinema em diversas ocasiões, sendo a mais famosa o filme Spartacus de 1960, estrelado por Kirk Douglas. Pergunta 12. Em que cidade brasileira é proibido o uso de confete e serpentina durante o carnaval? Resposta A, Rio de Janeiro. Resposta B, Salvador. Resposta C, Recife. Tempo para pensar. Resposta certa, o Recife. Em Recife, é proibido o uso de confete e serpentina durante o carnaval. A medida foi tomada para preservar a limpeza das ruas e evitar acidentes com os foliões e os animais que participam da festa. Pergunta 13. Qual o nome do personagem mitológico que foi condenado a carregar o peso do mundo em seus ombros? Resposta A, Hércules. Resposta B, Zeus. Resposta C, Atlas. Tempo para pensar. Resposta certa, Atlas. Na mitologia grega, Atlas é um titã condenado por Zeus a carregar o peso do mundo em seus ombros como punição por ter lutado a luta dos titãs contra os deuses do Olimpo, com o objetivo de conquistar o poder supremo. Pergunta 14. Qual é o nome do animal símbolo do Brasil? Resposta A, onça pintada. Resposta B, arara azul. Resposta C, mico-leão dourado. Tempo para pensar. Resposta certa, onça pintada. O animal símbolo do Brasil é a onça pintada, um felino nativo da América do Sul e Central que tem uma pelagem amarela com manchas pretas. Ela é a maior predadora do continente e ajuda a controlar os animais herbívoros, sendo um animal importante para o ecossistema brasileiro. A onça-pintada está ameaçada de extinção devido à caça ilegal e à perda de habitat. Pergunta 15. Em que país fica a cidade de Marrakech? Resposta A, Egito. Resposta B, Marrocos. Resposta C, Argélia. Tempo para pensar. Resposta certa, Marrocos. Marrakech é uma cidade localizada no país de Marrocos, conhecida como a Cidade Vermelha devido à cor predominante em sua arquitetura. A cidade é famosa pelos seus souks, palácios e mesquitas, além de ser um importante centro cultural e turístico no norte da África. Pergunta 16. Quem é o criador da teoria da relatividade? Resposta A, Isaac Newton. Resposta B, Albert Einstein. Resposta C, Galileu Galilei. Tempo para pensar. Resposta certa, Albert Einstein. A teoria da relatividade de Einstein afirma que o tempo e o espaço são entrelaçados e mudam juntos, dependendo da velocidade e da força do objeto que está se movendo. Qual é a palavra com 8 letras que significa relação de semelhança? As letras estão embaralhadas. Você consegue descobrir? Desafie sua mente e adivinhe a palavra com letras embaralhadas.
Deixe sua resposta nos comentários e mostre que você é um verdadeiro mestre dos jogos de palavras. Não perca a chance de demonstrar seu conhecimento e agilidade mental. Vamos lá, desvendar esse desafio.